Por isso, convido a igreja a abrir a palavra de Deus comigo. Na primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 2, 1 Pedro, capítulo 2. Nós lemos a partir do versículo 4. 1 Pedro, capítulo 2, a partir do versículo 4. Eu creio que todos acharam. Amém. Diz assim a palavra de Deus. À medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Pois assim é dito na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular, e pedra de tropeço e rocha que faz cair. Os que não creem tropeçam porque desobedecem a mensagem para o que também foram destinados. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora receberam. Palavra de Deus. Senhor, nós te louvamos e nós bendizemos, ó Deus, o seu nome, pela tua palavra, que nos instrui, que nos conforta, que nos revela quem tu és. Agora pedimos a ti que o Senhor, através do seu Espírito, venha nos iluminar o entendimento, para que possamos entender a sua palavra, para que a sua palavra venha trazer mesmo transformação nas nossas vidas. Grande louvor para o seu nome, a exaltação do nome do nosso Senhor Jesus Cristo, e a bênção, o alimento para o teu povo. Então abençoa, Senhor, a exposição da tua palavra. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Diferente do que vocês estão acostumados a fazer, hoje eu vou mudar um pouquinho a ordem dos versículos. Geralmente eu vou do começo para o fim. Mas o apóstolo Pedro, ele faz aqui algumas mudanças. E nós vamos então começar no versículo 9. Se você voltar comigo no versículo 9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É assim que nós começamos a pregação do Evangelho. Por onde nós começamos a pregação do Evangelho? Por onde João Batista começou a pregação do Evangelho? Por onde Jesus começou a pregação do Evangelho? Por onde Paulo e todos os outros, Pedro, como nós temos visto no livro de Atos? Por onde nós começamos a pregação do Evangelho? Arrependam-se e creiam. Arrependam-se e creiam. E aqui, o apóstolo Pedro, ele nos diz que todos, sem exceção, todos nós estávamos perdidos nas trevas. Nós fomos trazidos. Se nós estamos na luz hoje, é porque nós fomos trazidos do império das trevas para o império da luz. Nós fomos trazidos do império de Satanás para o império de Deus. Nós fomos transladados da escuridão para a luz.
Nós fomos então trazidos, e essa é a condição natural de todo ser humano. Nós nascemos nessa condição, debaixo do nosso pecado. Inimigos de Deus por natureza, como diz o apóstolo Paulo em Efésios. Como diz também o apóstolo Paulo em Romanos, carentes, necessitados da graça de Deus. Por quê? Porque não há um justo, nenhum sequer, ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Essa é a condição do ser humano. Nós estávamos no império das trevas. Um texto muito conhecido, João capítulo 3, versículo 16, eu creio que toda a igreja conhece, você conhece de cor, talvez foi um dos primeiros versículos que você aprendeu na sua vida, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. E nós nos alegramos nessa verdade, e que verdade maravilhosa. Contudo, esse texto continua, e Jesus continua, e o que ele continua dizendo ali é, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Então essa é a condição de todo ser humano fora de Cristo, e se nós estamos na luz, não é por virtude nossa, é porque Jesus Cristo nos tirou do império das trevas e nos trouxe para a luz. Porque a parte da obra do Senhor Jesus Cristo, a parte da obra da redenção feita por Ele, todos nós, outrora, estávamos em trevas. Por isso, a consequência disso é o versículo 10. Antes, vocês nem sequer eram povo. Não haviam recebido misericórdia. Antes disso, porque vocês eram inimigos de Deus, estavam andando nas trevas, vocês amavam as trevas, vocês estavam separados da luz. Por causa de tudo isso, vocês não eram povo, vocês nem sequer eram povo, vocês não haviam recebido misericórdia. Mas então, um pouquinho antes, no versículo 9, antes de dizer que nós fomos trazidos, tirados, transladados do império das trevas, ele vai falar 4 coisas que Jesus fez por nós. 4 coisas que Jesus fez por nós. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa e povo exclusivo de Deus. Vocês, porém, são geração eleita. O que quer dizer isso? Geração eleita. Isso quer dizer que você foi escolhido pela graça do Senhor Jesus. Você foi escolhido pela graça. A eleição está atrelada à graça. Não existe nada em você, não existe nada em mim. Eu não fiz nada para merecer. Ele me salvou porque Ele escolheu me salvar. Ele me salvou porque Ele escolheu me amar em Cristo Jesus. Não é uma obra minha. Ele não olhou para mim, Ele não olhou para você e pensou assim, que bonitinho, vou salvar ele. Nossa, você está vendo as boas obras, olha que pessoa boa. Ele não nos salvou por causa de alguma coisa encontrada em nós. Ele nos salvou apesar de quem nós éramos, inimigos de Deus. Essa era a nossa situação. Como também diz o apóstolo Paulo, nós, fora de Cristo, andávamos seguindo a potestade do ar, que agora domina e governa os filhos da desobediência, Satanás. Todos nós andávamos seguindo Satanás, mas Ele, sendo rico em misericórdia, com o grande amor com que nos amou em Cristo, nos deu vida. Nos deu vida. Então nós somos salvos por pura graça de Deus. Não é nada que possa ser encontrado em nós. Ele decidiu nos amar. Ah, mas eu não concordo com essa doutrina, eu acho isso aí muito absurdo, e etc, etc. Eu escuto a sua voz.
Eu não acho que isso acrescente em nada saber dessas coisas, você não acha? Deixa eu te falar por que nós precisamos entender isso. Porque nós precisamos entender a graça. Porque quando nós entendemos a graça, que você foi salvo, apesar de quem você é, por livre graça, escolha de Deus, isso te dá uma nova visão para você caminhar a sua vida. Porque isso tira de você completamente o querer ganhar alguma coisa. Eu preciso agora viver. Eu preciso agora obedecer. Eu preciso agora fazer alguma coisa para ganhar a salvação. Isso tira de você a graça da eleição, ela tira de você essa preocupação que muitos de nós aqui tínhamos antes. Eu tenho que fazer boas obras, senão eu vou para o inferno. Uma coisa que nós precisamos entender é o seguinte: o Evangelho, ele só requer de nós duas coisas. O Evangelho só requer de nós duas coisas. Duas coisas. Ele requer de nós crer no Senhor Jesus Cristo e nos arrepender dos nossos pecados. Arrependam-se e creiam. Essa é a mensagem de João Batista. Essa era a mensagem de Jesus. Arrependam-se e creiam. Arrependam-se e creiam. Essa é a pregação do Evangelho. Mas, Rodrigo, e a obediência? A obediência é o que o Evangelho produz. Uma vez que você é salvo, uma vez que você entende quem você é, e a misericórdia que te alcançou, o Evangelho vai te produzir obediência livre, espontânea, graciosa. Você já não obedece mais porque você tem que merecer alguma coisa, você obedece porque você tem correntes de amor que te amarram. Não para herdar, não para merecer, não para fazer de Deus o seu devedor. É porque Ele te amou. E se Ele me amou dessa maneira, o que eu posso fazer, se não entregar a minha vida a Cristo? Então nós fomos eleitos por Deus, escolhidos por Deus. A segunda coisa que Ele nos faz Ele nos fez sacerdócio real. E isso aqui é maravilhoso. Porque quando a gente entende isso aqui, o que é um sacerdócio real, a gente entende como nós somos preciosos para Deus. Se você olha para o Antigo Testamento, e o que é um sacerdote real? O sacerdote real é um sacerdote que ele é rei. Mas quando você olha para o Antigo Testamento, não existe ninguém que é um sacerdote e rei. Aliás, o único rei que tentou fazer isso, ele foi ferido de lepra. Ele era um rei, e ele foi tentar oferecer sacrifícios, ele foi tentar oferecer aquilo que ele não podia oferecer no templo. Ele entra no templo, e o Senhor o aflige com lepra. Porque só tem um que pode exercer esse ministério, sacerdote e rei, que é o nosso sacerdote supremo, o nosso Rei dos Reis. Ele é o sumo sacerdote real. É Ele. Mas porque nós agora estamos nele, Jesus fez isso conosco. Ele nos transformou naquilo que nenhum sacerdote, que nenhum rei podia ser no Antigo Testamento. Sacerdócio real. Sacerdotes e reis que reinarão com Ele para sempre. Ele nos transformou em sacerdotes reais. A terceira coisa que ele fala é que nós somos nação santa. Em outras palavras, nós temos aqui um povo sem pecado. Como assim, Rodrigo? Olha para a minha vida, você vai ver que não é bem assim. Mas quando Deus olha para você, Ele vê você pronto, por causa da obra redentora de Jesus Cristo. Como diz Paulo em Colossenses capítulo 1, Ele morreu, Ele verteu o seu sangue, para nos apresentar diante do Senhor, santos, limpos, sem culpa, sem qualquer acusação. Jesus nos apresenta diante de Deus sem pecado. Todos os nossos pecados foram pagos por Ele na cruz. Todos os nossos pecados
foram pagos pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Nenhum ficou para trás. Nenhum. Diante do Senhor. Diante do Senhor. Quando Deus ele olha para você, Ele vê Cristo. Porque os méritos de Jesus foram aplicados a você. E é por isso que Ele nos aceita. Essa é a única razão pela qual o Senhor nos aceita. A única razão. Porque fora de Cristo, Ele não nos aceitaria nunca. Porque Deus, sendo santo, Ele não aceita uma única falha moral, um único pecado. Costumo fazer essa pergunta para as pessoas que pensam que Deus pode simplesmente perdoar, pode simplesmente varrer para debaixo do tapete o pecado. Quantos pecados foram necessários para Satanás ser banido do céu e o inferno ser criado para ele? Um único pecado. Quantos pecados foram necessários para Adão e Eva serem expulsos do paraíso, condenarem a eles mesmos e toda a raça humana e todo o universo junto com eles? Quantos pecados? Um único pecado. Quantos pecados Deus tolera? Nenhum. Zero. Porque Ele é santo. E é isso que nós precisamos entender. Deus não aceita uma única falha moral. Um único pecado. Por causa da sua santidade. A santidade de Deus requer perfeição moral e nada menos. Ao ponto de, quando o Senhor Jesus Cristo tomou os nossos pecados sobre Ele, agradou a Deus moê-lo e fazê-lo sofrer, porque Ele estava carregando os nossos pecados. Porque Ele estava carregando os nossos pecados. E o exemplo que eu costumo dar para a igreja é esse. No dia que Jesus Cristo, o único Filho de Deus, objeto eterno do seu amor, tomou sobre Ele os nossos pecados, a nossa imundícia, a nossa iniquidade. Isaías capítulo 53, versículo 10. Agradou a Deus moê-lo e fazê-lo sofrer. Mas o mesmo capítulo de Isaías diz: por causa das suas pisaduras, nós fomos sarados. Então nós somos aceitos diante de Deus. Nós só podemos ser uma nação santa porque Jesus fez de nós uma nação santa. Não porque nós fizemos alguma coisa para isso. Ele nos fez uma nação santa. A quarta e a última coisa que Jesus fez, Ele nos tornou povo exclusivo de Deus. E a linguagem aqui vem de Malaquias, capítulo 3. E se você conhece o livro de Malaquias, o último livro do Antigo Testamento, o que está acontecendo no livro de Malaquias? O povo está voltando do cativeiro. Eles chegam na sua terra, nas suas casas. E o que eles encontram lá? Um país todo destruído. Uma terra abandonada, a casa que eles moravam agora está destruída. As cidades deles estão destruídas. Então eles começam a se questionar, como muitos de nós no meio das nossas aflições. Eles começam a questionar a Deus e falam assim: do que nos adianta servir o Senhor dos Exércitos? Do que nos adianta nos mantermos fiéis ao Senhor? Do que nos adianta servir a Deus? E Deus escuta e Deus dá uma palavra, e isso é colocado para nós no livro de Malaquias. E lá em Malaquias, Deus responde: do que nos adianta servir o Senhor? E se eles pudessem continuar, se tudo isso que a gente amava, que a gente gostava, foi destruído. Bom, Deus podia ter respondido dessa maneira para eles: bom, se vocês me serviam por causa dessas coisas, na verdade vocês não estavam me servindo, vocês estavam servindo essas coisas. O Deus da vida de vocês são essas coisas, não sou eu. Se vocês querem me abandonar, porque essas coisas foram retiradas de vocês, isso mostra para vocês que vocês nunca me serviram por quem eu sou. Vocês me serviram porque eu podia dar para vocês, por aquilo que eu podia prover para vocês.
Mas Deus não responde assim não. Porque o que Deus responde para eles é: no dia em que eu agir, diz o Senhor. No dia em que eu agir, diz o Senhor dos exércitos. Vocês verão a diferença entre o justo, entre aquele que serve o Senhor, daquele que não me serve. No dia em que eu agir. E do que ele está falando? Ele está falando que um dia, todos nós seremos apresentados diante do Senhor. E naquele dia, você vai ter essa pergunta respondida: do que me adianta servir o Senhor? Na presença dele, você vai entender a diferença do justo e do ímpio, daquele que serve e daquele que não serve o Senhor. No dia que eu agir, diz o Senhor. Então ele fez de nós tesouro pessoal. Você é tesouro pessoal de Deus. E aí, a gente precisa entender essa linguagem, porque tem tesouros, essa coisa que nós guardamos, que é precioso, mas tem tesouro pessoal, aquilo que Deus guarda junto consigo. Ele não empresta, Ele não dá, Ele não coloca a mostrar para ninguém, é tesouro pessoal, está guardado no cofre do Senhor. Você, meu irmão, minha irmã, você é tesouro pessoal de Deus. Ele é o seu galardão, Ele é o seu prêmio, Ele é o seu escudo, Ele é a sua vitória, Ele é tudo que você tem. Porque por mais que o mundo possa tirar tudo de você, ninguém pode te tirar Ele. Pois estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem potestades, nem o presente, nem o porvir, nada, absolutamente nada, pode nos separar do amor de Deus, que é nosso, por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ele te amou porque Ele decidiu te amar. E Ele colocou o amor dEle em você, apesar de quem você é. Então você não pega Deus de surpresa. Porque não tem nada que você possa fazer para Deus te amar mais, mas não tem nada que você possa fazer para Deus te amar menos. Ele te ama porque Ele decidiu te amar. Mas como que nós fomos feitos essas quatro coisas? Como que Deus pôde fazer isso por nós? Como que Ele pôde nos fazer geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo dEle? Como? Por causa de Cristo. Por causa de Cristo. Porque Jesus se entregou. Para nos fazer santos, Jesus teve que se tornar impuro. Como diz o apóstolo Paulo em 2 Coríntios capítulo 5. Aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós. Aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós. Então, nós vemos aqui que para nós sermos santos, para nós podermos ser apresentados diante de Deus, sem culpa, livres de qualquer acusação, Jesus se tornou impuro com a nossa imundícia, não porque Ele pecou, mas porque Ele recebeu o nosso pecado. Para nos fazer escolhidos, Ele teve que ser rejeitado. Nós só podemos ser escolhidos de Deus, amados por Deus, porque Jesus foi rejeitado por Deus. Porque Jesus, tomando o nosso pecado sobre Ele, Deus o rejeita. Para nos exaltar, para nos fazer exaltar a posição de que nenhum sacerdote, de que nenhum rei jamais teve no Antigo Testamento. Para nos exaltar essa posição de honra, a exaltar a posição de honra, a mais alta honra de que um homem e uma mulher pode ter, ser chamado filho de Deus. Meu irmão, minha irmã, você podia ser filho de qualquer presidente, de qualquer governante, de qualquer rei nesse mundo, mas nada se compara a uma filiação. Você é filha de Deus, você é filho de Deus. Amém. Glória a Deus. Porque Ele te fez filho. Ele te fez filho, mas para nos exaltar essa posição de filho, Ele teve que se humilhar. Para te exaltar, Ele se humilhou. Em último lugar, para nos perdoar,
ele teve que se tornar culpado. Então ele fez essas 4 coisas que ele fez conosco. E tudo isso só é possível nas nossas vidas, porque Jesus tomou a nossa impureza, a nossa rejeição, a nossa humilhação, a nossa culpa. Então ele pôde nos santificar, nos escolher, nos exaltar e nos perdoar. Só Cristo, só em Cristo. Aí no versículo 6, Pedro diz: eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Jesus é a pedra angular. E nós precisamos entender o que é essa pedra angular, porque ela não é uma palavra que nós usamos no nosso dia a dia. Mas um exemplo fácil para dizer para você, ilustrar o ponto, o que é uma pedra angular, no nosso dia a dia, aqui no nosso contexto. O que é uma pedra angular? É uma fundação de uma casa. A pedra angular, ela servia para 3 coisas. Ela servia para sustentar todo o edifício. Era essa pedra que sustentava todo o edifício. Em segundo lugar, ela era a pedra que era capaz de suportar toda prova, porque essa pedra, para suportar esse edifício, para ser uma pedra angular, para servir de fundação para a casa, ela precisava ser testada antes, e passar por vários testes, para ter certeza de que ela aguentaria passar por vários tipos de situação, sem ceder, para que a casa não viesse a cair. Em terceiro lugar, ela é a pedra que dá forma ao edifício. Então essa é a pedra angular. Quem é a pedra angular? É Cristo. É Ele que sustenta todo o edifício de pé. Qual edifício? A sua igreja. A igreja só está de pé até hoje, porque Jesus Cristo é a fundação da igreja. Ele é a pedra angular. Porque se você volta 2000 anos atrás, e vamos dizer que Jesus faça uma consultoria nos céus, e fala assim: estou pensando em entregar na mão desses seres humanos a pregação do evangelho, a expansão da igreja, o ministério pelo qual eu me entreguei. O que os anjos falariam para Jesus? Você perdeu a cabeça. Isso não vai dar certo. Por que não? É só olhar para a vida deles. Problemático, fofoqueiro, briguento, não consegue se dar uns com os outros, e a lista vai. Eu posso continuar aqui, porque eu estou falando da gente. Deus, o plano não vai dar certo, muda. Se você confiar neles, vai dar errado. Jesus continua. Aí Jesus chega e fala assim para a gente: ide por todo mundo pregando o evangelho e batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele confia a missão pela qual Ele morreu nas nossas mãos. Nas nossas mãos. E tinha de tudo para dar errado. E aliás, muita coisa deu errado no meio do caminho. Mas sabe por que depois de 2000 anos a igreja ainda está de pé? Porque a fundação, porque a pedra angular é Cristo, e ela sustenta a sua igreja. Ataque depois de ataque, ele continua de pé. A igreja nunca vai deixar de existir. Por quê? Porque Jesus é a pedra angular. A pedra angular não somos nós, não é você, não sou eu. A pedra angular é Ele. É por isso que a igreja pode levantar, pode passar ano, pode vir outro ano. A igreja continua vitoriosa. A igreja continua santa, a igreja continua expandindo, porque Ele é aquele que sustenta a sua igreja. Não está nas nossas mãos, e nós louvamos a Deus por isso. Mas a segunda coisa que Ele é a única pedra angular que é capaz de resistir a todo tipo de teste. Só Ele pode passar por todos os testes, e o maior deles, Ele enfrentou a ira de Deus.
aquilo que nenhum de nós, aquilo que, juntando todos os anjos mais poderosos do Senhor, poderiam enfrentar. Porque o que são todos os anjos combinados diante do Senhor para enfrentar a sua ira? Não são nada. Nada. Então só existia um que poderia tomar a ira de Deus e conseguir recebê-la. Só Deus pode receber a sua própria ira, porque nenhum ser é capaz de receber. Então ele é esse que passa por todos os testes. Então não importa, meu irmão, minha irmã, quando se levanta contra Jesus, porque ele já foi testado, e ele já foi aprovado, e ele continua vitorioso, e ele reina eternamente no trono. Mas a terceira coisa é que ele é a pedra que dá forma ao edifício. Jesus é a pedra angular. A pedra angular é basicamente a pedra que dava forma a todo o edifício. Por quê? Porque uma fundação, ela dá forma ao edifício. Temos aqui várias pessoas que trabalham com construção. Carlito constrói casa da hora. Ele constrói, faz uma fundação. Se a fundação é retangular, como que vai ser o edifício, Carlito? Retangular. Se ele faz uma fundação redonda, como que vai ser o edifício? Redondo. O que manda é a fundação. Jesus é a nossa pedra angular. Ele é aquele que dá forma ao edifício. O que isso tem a ver comigo e com você? Ele é a sua base de comparação. Você quer se comparar com alguém? Você se compara com Cristo. Porque muitas vezes na igreja, o que acontece, como nós nos medimos na igreja? Nós nos medimos entre nós mesmos. Eu me olho, eu olho para o Sherlon. Aí quando eu me olho e olho para o Sherlon, eu falo assim, bom, comparado com o Sherlon, eu estou bem. Então eu estou tranquilo. Então o Sherlon que nade. Contudo, e essa muitas vezes é a nossa base de comparação. A gente vai para a igreja, a gente olha aquele irmãozinho, aquela irmãzinha, e fala assim, ó, pelo menos isso aqui eu não faço. Olha, e a gente começa a se comparar entre nós mesmos. E aí a gente se acha bom, a gente se acha justo, a gente se acha não tão pecador assim. Por quê? Porque eu me comparo com o outro, e quando eu me comparo com o outro, eu me acho legal e merecedor da bênção de Deus. Só que a sua base de comparação não é o seu irmão da igreja, não é a sua irmã da igreja. Se você quer se comparar com alguém, você se compare com Cristo. Ele é a nossa base de comparação. Ele é o nosso modelo. Agora a figura toda muda. Quem é você comparado com Cristo? O melhor de todos nós é trapo de imundícia diante dele. Porque só ele é o santo. Só ele é o perfeito. Nos comparar com Cristo nos humilha. Enquanto nos compararmos com os nossos irmãos, nós nos exaltamos. Mas quando nós nos comparamos com Cristo, nós nos humilhamos diante dele. Então ele é aquele que dá forma ao edifício. E qual que é o propósito de tudo isso? Qual é o propósito de Jesus nos fazer geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus? Qual é o propósito de morrer para nos santificar? Qual é o propósito de se entregar para nos fazer tesouro pessoal de Deus? Qual que é o propósito? Por quê? Por quê? E o versículo 9, mais uma vez, ele vai nos dar essa resposta. Para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O versículo 5 também nos diz o porquê. Porque vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo. Então, duas coisas que esse texto nos ensina, que Pedro nos ensina aqui.
O propósito de Deus nos salvar em Cristo Jesus, se de tudo isso acontecer, é oferecermos sacrifícios espirituais. A segunda coisa é anunciar a grandeza daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E como que funciona isso para mim e para você? Vou traduzir isso para você. Deus nos salvou em Cristo Jesus para a sua glória e para o seu louvor, não para o seu. Deus nos salvou para a sua glória e o seu louvor. Ele não te salvou para a sua glória e para o seu louvor. Ele te salvou, Ele me salvou para fazer o nome dEle grande, para revelar os seus atributos, para que Ele pudesse se revelar completamente a todos nós. Quem é Ele? Misericordioso, compassivo, tardio, irá, pronto a perdoar. Esse é o Senhor. Então Ele nos salva para a sua glória e para o seu louvor. Então nós fomos salvos com o objetivo de anunciar a sua glória e viver para a sua glória. É um objetivo duplo. Nós fomos salvos, nós fomos tirados do império das trevas para o reino da luz, para anunciarmos aquilo que Ele fez por nós, para proclamarmos o Evangelho, para anunciar a grandeza dEle, revelada no Evangelho de Jesus Cristo, porque o Evangelho de Jesus Cristo revela de forma completa quem é Deus. Então nós fomos salvos para anunciar o Evangelho. Em segundo lugar, nós fomos salvos para viver o Evangelho. Porque quando nós vivemos o Evangelho, nós vivemos para a glória dEle. Então nós fomos chamados, salvos, transladados das trevas para a luz, para glória de Deus e para glória de Deus. É para isso que nós fomos trazidos, para a glória de Deus. E como nós fazemos isso? Como nós vivemos isso? Em primeiro lugar, assim como os sacerdotes no templo faziam, essa é também a nossa responsabilidade, oferecer sacrifícios espirituais. O sacerdote ele também tinha um duplo ofício. Ele representava a Deus diante do povo, e ele representava o povo diante de Deus. Muito parecido, por exemplo, com o que eu faço aqui agora. Quando eu prego a palavra, quando eu anuncio a palavra, quando eu ensino quem é o Senhor, quando eu falo do Evangelho, eu estou anunciando a grandeza, a glória daquele que me chamou das trevas para a luz. Eu estou revelando quem é o Senhor. Mas quando eu ajoelho, quando eu intercedo pela sua vida, eu estou intercedendo por você, eu estou representando você diante de Deus. Esse é o nosso trabalho. Note que esse não é o meu trabalho. Esse é o trabalho de todo crente, porque todos nós fomos feitos sacerdote real. Sacerdócio real. Esse é o nosso trabalho. De demonstrar para o mundo quem é Deus e de interceder para o mundo, pelo mundo, diante de Deus. A segunda coisa é que nós fomos chamados para abandonar a construção dos nossos templos e fazermos parte da construção do templo de Deus. Nós fomos chamados, versículo 5 de novo, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual. Vocês estão sendo utilizados como pedras vivas. Deus nos chamou para, através de nós, edificar o seu templo, edificar essa casa espiritual, que é o quê? A igreja. Deus te chamou, meu irmão, minha irmã, para edificar a sua igreja. Mas o nosso problema é que muitas vezes nós não queremos edificar a igreja do Senhor, nós queremos edificar os nossos próprios templos, os nossos próprios castelos. E nós estamos tão ocupados em edificar os nossos templos e os nossos castelos, que nós não temos tempo para nos dedicar à obra que Deus nos chamou para fazer.
para a edificação da casa dele, que é a igreja. Então, enquanto nós estivermos ocupados demais com os nossos projetos pessoais, nós nunca teremos tempo para aquilo que Deus nos chamou para fazer. E, aliás, nós fomos chamados para abandonar tudo isso. Sabe por quê? Porque Ele abandonou tudo para nos fazer pedras vivas. Ele não está pedindo nada de nós do que Ele mesmo não tem entregado. Deus tem todo o direito, como Criador, de nos pedir o que Ele quiser. Mais ainda, porque Ele entregou tudo para que nós pudéssemos também entregar tudo. Então nós fomos chamados para a construção desse edifício santo, que é a igreja, para sermos pedras vivas. Então a prioridade das nossas vidas é a glória de Deus e não a nossa. Isso precisa ficar muito claro para nós, igreja. Porque enquanto nós estivermos trabalhando para a nossa própria glória, para o nosso próprio louvor, nós nunca vamos conseguir glorificar a Deus. Nunca. E sempre vamos ser essa igreja mediana, essa igreja que não se envolve, essa igreja que não impacta. Porque a gente vem na igreja no domingo, e é isso. E eu não estou falando de fazer um monte de atividade, de fazer isso. Mais uma vez a gente começa a encher a igreja de atividade para a gente mesmo. Eu estou falando de ir e ser pedra viva lá fora. De impactar um mundo que está desesperado por Cristo. A pedra viva que nos fez pedras vivas. É interessante que Pedro fala, Ele é a pedra viva. Mas Ele nos fez pedras vivas. Aquilo que Ele é, nós também somos. Então Jesus nos fez pedras vivas para a edificação da sua casa espiritual. Mas note uma coisa, muito, muito, muito importante no tempo que nós vivemos. Note isso. Pedra sozinha não é templo. Pedra sozinha não é templo. Esse negócio de não preciso de igreja, eu sou igreja na minha casa, isso é antibíblico. Não só por esse texto, porque tem vários outros. Mas esse texto deixa muito claro, Ele nos fez pedras vivas. Vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual. Nós só nos tornamos casa espiritual quando as pedras vivas se reúnem, se juntam. Então nós somos casa e morada de Deus. Existe então aqui essa dualidade que sim, o Espírito Santo habita em nós, mas Rodrigo, a palavra também diz que o Espírito Santo habita em nós sim. Mas quanto mais nós somos morada de Deus, e quanto mais nós crescemos nesse relacionamento com o Senhor, nós vamos crescendo no relacionamento uns com os outros. É uma consequência. Você cresce no relacionamento com o Senhor, você cresce no relacionamento com os seus irmãos e com a sua igreja. Então Deus Ele vai nos usar como pedras vivas, juntos, e nesse coletivo, nesse ajuntamento santo, o Senhor age. O Senhor multiplica os seus milagres, o Senhor fala, o Senhor traz encorajamento, o Senhor usa mãos, pés, ouvidos e boca para abençoar a sua vida. Porque você não foi chamado para lavar os seus próprios pés. Esse é o nosso chamado. Vocês vão lavar os pés uns dos outros. Para isso nós precisamos de igreja. Igreja. Então Deus nos fez pedras vivas para a edificação do seu templo.